neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, trouxeram o dinheiro em sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, e ele rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. Então começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ouvintes, nós vamos continuar com a mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo. É uma mensagem pregada pelo profeta desta era, irmão William Marion Branham. Conforme nós temos notificado, ele é o mensageiro de Deus para esta era. A sua mensagem não visa fazer mais uma denominação, mais uma organização, mas ela é para todo o povo de Deus. Ela é para todos os filhos de Deus. Agora eu pergunto, qual o pastor, qual o irmão, qual a irmã que não acata, que não reconhece que nós necessitamos de uma mensagem de exortação nesta hora, nesse século de tanto liberalismo? Eu creio sim que todos nós reconhecemos isto. E ele está fazendo aqui um paralelo, um confronto de Sansão com a igreja. Ele disse que Sansão começou muito bem, foi usado por Deus, mas quando saiu fora do seu território, ele começou a flertar, exatamente o que a igreja fez lá no princípio. Ele não estava flertando com moça israelita. Ele fez um casamento misto. Ele pegou uma moça filisteia, portanto, mensageira, instrumento dos filisteus. Isto era justamente a arma máxima que os filisteus tinham. Não era espada, não era sua força física, não eram seus capacetes, não era Golias gigantes como eles tinham, mas sim a mulher, Dalila. Essa foi a arma principal, foi o instrumento dos filisteus. Então, nesse paralelo, nós vemos esse quadro tão perfeito, que a igreja começou como Sansão, se encostando, se associando a más companhias. No concílio de Nicéia, ela se juntou com a política, com o Estado, e daí então a situação que temos hoje. Nós vamos
ver que Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, no companheirismo verdadeiro, ele se deu bem. Quanta saudade ele não tinha depois daquele companheirismo. Porém, quando ele começou a flertar com más companhias, ele arranjou problema. Ela começou a ter, como Sansão, companhias más. As long as he was in the company of the Lord's people, he did all right. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. É exatamente o que temos. Problemas. Problemas e mais problemas. Em todos os setores da sociedade e muito mais do que isso. Na família, na igreja. A família está cheia de problemas cuja causa é exclusivamente isto que nós estamos ouvindo. A vida de Sansão, como de outros demais no Velho Testamento, seus fracassos, suas derrotas, seus erros, como de Davi, de Abraão, isso não foi somente para termos um conhecimento histórico. Isso é uma sombra do que viria a acontecer no Novo Testamento. Então, eu creio que meu ouvinte e minha ouvinte está sendo ricamente abençoado. A mensagem de cura divina é esta. A cura divina não compreende somente curar físico. A cura divina cura a alma em primeiro plano. Um espírito sadio tende naturalmente a ter um corpo sadio, porque ele evita muitos vícios e até mesmo alimentações erradas. Para que Jesus realmente leve sobre si, cumpra Isaías 53, é necessário que nós estejamos crucificados com ele. Agora, Sansão arranjou problemas. Você tem arranjado problemas que você constata, reconhece que realmente você os procurou com suas próprias mãos. Você não quis ouvir a Deus. Você rejeitou. Você se entregou. E é dessa maneira com a igreja, nesse confronto desta mensagem, neste paralelo que nós estamos ouvindo, pregado pelo irmão Branham, o profeta de Deus para esta era. Então, quando a igreja seguia reverentemente e diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus a abençoava. Os milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja sem depender de dinheiro e de outras coisas. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, então ela tem que arranjar a maneira de casar o evangelho com o mundo, com a modernidade do século, da hora em que estamos vivendo. E uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, foi exatamente organizar-se, tornar-se uma organização. Um grande filósofo, teólogo, ele disse: o denominacionalismo é como uma água que emana, uma fonte que emana, fluente, aquela água límpida, gostosa, boa, mas só que ela jorra e logo se estagna, quer dizer, ela fica estagnada, parada logo lá embaixo. No primeiro obstáculo, esse teólogo, esse doutor em teologia, comparou exatamente dessa forma. Está estagnada, parou lá com Lutero.
parou com John Wesley, enquanto o mundo prosseguiu. A nuvem parava no deserto, mas logo ela prosseguia também. Ai daquele que ficasse para trás. Então, uma das piores coisas que ela fez, segundo o profeta desta era, e eu me esqueço o nome deste grande teólogo, filósofo, doutor em teologia, eu gostei de ver como ele estudou isso, enfatizou isso, o que significa o denominacionalismo. Ele forma uma barreira, uma parede, de forma que Deus não pode fazer mais nada. Fica a água estagnada, portanto. E isso quebra o companheirismo. A organização quebra o companheirismo entre os outros crentes. O que eles viram lá no Velho Testamento? Eles viram que as nações eram organizadas. No tempo de Samuel, Deus era sacerdote, rei, profeta, tudo através de uma pessoa, Samuel. Mas depois o povo queria, era pessoa distinta. Foi exatamente o que a igreja fez lá em Niceia. Exatamente. The way it is with the church. E é dessa maneira com a igreja. Church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit. God bless them, and miracles and signs and wonders followed the church. Quando a igreja seguia reverentemente, diariamente, a liderança do Espírito Santo, Deus o abençoava, e milagres, e sinais, e maravilhas seguiam a igreja. But when he began to keep bad company with the world, Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, one of the worst things it done and the first things it done, it began to organize. uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se. Breaking up fellowship amongst other believers, because it found out that nations were organized. Quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. But this great gospel is not dedicated to one nation or one people. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. It's dedicated to whosoever will let him come. Nations, kindreds, tongues, and people. Ele é dedicado a todo que desejar. Deixe-o vir. Todas as nações, tribos e línguas e pessoas. Never did intend for us to draw boundary lines. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Wanted to be like they compare or to copy after. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam. The world does. Say the things that they do. Make a success the way they were a success. Vão como o mundo vai. Dizem coisas que eles dizem, fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. We cannot never be a success doing anything the world does. Nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Nós nunca podemos ser um sucesso. O homem, para começar, ele é um fracasso como homem. E nós estamos vivendo a hora, o dia, em que se clama mais, se busca mais sucesso do que tudo. E o sucesso é números. Números significa sucesso. Quantidade, aparência, demonstrações, espetáculos, unção, emoção, gritos e choros. Agora nós estamos sendo convocados por Deus. O quíntuplo de Efésios está sendo convocado por Deus, Efésios capítulo 4, porque compete a esse quíntuplo, que é formado de pastores, profetas, mestres, doutores, evangelistas, a aperfeiçoarem
o povo, o corpo, a igreja. Isso não é através do legalismo, do radicalismo, muito menos do liberalismo. Por isso, toda pena, toda pluma, toda essa coisa que camufla, que é macia, tem que ser sacudida como a águia agita o seu ninho para tirar as plumas de seus filhotes. Porque é hora de voar, é hora de sair da acomodação. E o próprio Deus secou o riacho para Elias. O próprio Deus fez com que Israel não ficasse em um lugar somente. Ele saía dali. Quem ficasse, ficaria estagnado, ficaria organizado, ficaria para trás. O sucesso tem que ser no sentido de vencer o ego, vencer os sistemas, o amor aos sistemas humanos, ao personalismo, à fama, ao dinheiro, à mulher. E tudo que embaraçou a Sansão tem embaraçado a igreja. Tudo que embaraçou a Sansão tem embaraçado a igreja. Tem embaraçado o povo de Deus. Tudo que embaraçou a Moisés, nas suas horas críticas com Israel, tem embaraçado a igreja. Tudo que embaraçou a Davi, com o seu povo, tem embaraçado a igreja. Mas tudo que levou Davi à vitória, Moisés à vitória, Josué à vitória, Samuel à vitória, Sansão à vitória, também levará essa igreja, tem levado através dos séculos os filhos de Deus, os eleitos, e levará sem dúvida os filhos de Deus desta era para o grande sucesso espiritual, que não é espetáculo, que não é aparência, que não é emoção, que não é sensação. Nós, os pregadores, precisamos de crer na palavra falada, conversada com o povo. Nós precisamos de gostar, sentir-nos à vontade com a congregação, ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Ora, é coisa para se refletir ou não, minha irmã, meu irmão? É uma igreja invisível para mim, mas ela é visível para Deus. Você está agora diante dos olhos de Deus. Você está agora nesta congregação. É verdade? Tudo que embaraçou Israel, embaraçou os homens de Deus, lá no Velho Testamento, tem atrasado, tem complicado, tem embaraçado a igreja, ou não tem? Você sabe que aquela viagem de Israel, ela seria feita com apenas 4 dias até Canaã? Mas a razão, a soberba, o Abirão, Coré, aqueles que não sujeitam à liderança do Espírito Santo, a razão, os sentidos, o afeto, a memória, a visão, o paladar, complicou tanto que a coisa durou 40 anos. Isto quer dizer, um menino que nasceu no Egito podia chegar bebezinho, trocar fraldas em Canaã, mas, no entanto, chegou lá com 40 anos de idade. 40 anos! Quem complicou foi o próprio povo. Quem complica é a própria igreja. Mas se houve um Josué para eles, se houve um Caleb com Josué, há um Josué para esta igreja. Há um Caleb junto a este Josué. Há um Espírito Santo. Há uma mensagem. Há um Caleb que fica segurando isto com confiança, com fé. E você pode ser este Caleb, irmã, irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém.